Nós vamos começar a correção das atividades matemática PET 1, semana 2, do terceiro ano do ensino médio, volume 1. Johann Carl Friedrich Gauss, né, aqui está escrito trocado o nome, considerado o maior matemático de todos os tempos, com a idade de apenas 7 anos, deduziu a fórmula da soma dos termos de uma PA. Seu professor havia pedido à turma que encontrasse a soma de todos os números naturais de 1 a 100. Quanto Gauss encontrou? Nós vimos isso na última aula, né? Quando o professor pediu que Gauss somasse todos os números naturais de 1 a 100, Gauss percebeu que se ele pegasse o primeiro mais o último, seria 101. O segundo, 2, mais o penúltimo, 99, 101. O terceiro mais o antepenúltimo, 3 mais 98, 101. E assim por diante. Então, Gauss percebeu que seriam 50 pares de 101. 50 vezes 101, 5.050. Alternativa, letra B. Próxima questão. Uma cultura de bactérias foi iniciada em laboratório às 2 horas da manhã e a quantidade de bactérias está evoluindo de acordo com a tabela a seguir. Nós podemos perceber que nessa tabela, se a gente for observar, não tem uma sequência muito lógica, olha só. 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, né? Assim, aqui aumentou 3, aqui também aumentou 3, aqui já aumentou 4, aqui já aumentou 5, aqui já aumentou 8, né? Do 25 para o 32 aumentou 7, do 32 para o 40 aumentou 8, aqui aumentou 10, enfim. Não tem uma sequência muito lógica. Mas, se nós formos observar as partes que eu colori, a gente vai ver que tem uma sequência. Olha só. Ó, aqui, às 2 horas, tinha 10 bactérias. 3 horas depois, às 5 horas, 20 bactérias. 3 horas depois, às 8 horas, 40 bactérias. E aí eu construí essa tabelinha. Se a gente for observar aqui, ó, o que está acontecendo a cada 3 horas, né? É uma multiplicação por 2, ó. 10 vezes 2 é 20, vezes 2 é 40, vezes 2 é 80, vezes 2 é 160. A nossa questão pede, mantido esse padrão, quantas bactérias são esperadas no horário das 20 horas desse mesmo dia? Então, ó, se eu multiplicar vezes 2, nós teremos 320 bactérias às 17 horas. Vezes 2 de novo, nós teremos 640 bactérias às 20 horas. Portanto, a alternativa, letra D. Número 3, uma progressão geométrica contém 10 termos. Então, já posso colocar aqui, ó, o número de termos é 10. Sabendo que a razão vale 3, a razão na progressão geométrica representado pela letra Q, e que sua soma vale 14.762. Então, coloquei aqui. Qual é o primeiro termo? Qual é o A1? Aqui eu tenho as fórmulas que foram trabalhadas e que tem na apostila do PET. Como nós estamos falando de progressão geométrica e de soma de 10 termos, então é uma soma finita, não é isso? Ó? A soma de n termos é igual a 1, que multiplica 1 menos q elevado a n por 1 menos q, certo? Agora é só substituir os valores. Então, n é o número de termos, 10 termos. A1 é o primeiro termo, é que eu procuro. 1 vezes Q é a razão, que é 3, elevado a 10, que é o número de termos, e embaixo 1 menos 3, que é a razão. Então, aqui, ó, 3 elevado a décima dá 59.049. Essa soma aqui eu não tive que calcular, porque já veio pronta, só coloquei aqui, né? Então, fazendo as contas, 1 inteiro menos 59.049 dá menos 59.048. Esse aqui eu vou simplificar com menos 2. Então, vai ficar o quê? 14.762 é igual a 1 vezes 29.524. Esse 29.524 está multiplicando com A, ele vai descer dividindo. Então, A1 é meio. Opção correta, letra A.
Aqui eu tenho uma questão que envolve balanceamento de reações, né? Uma questão de química, tem toda uma introdução aqui, né? Mas se a gente for observar, aqui no final a gente tem uma equação, ou melhor, um sistema linear, que é uma questão puramente matemática. E aí pede para você completar a tabela com os respectivos coeficientes estequiométricos. Olha só. Não precisa nem sequer saber química para resolver uma questão dessa, já que aqui a gente pode resolver apenas com o nosso conhecimento matemático de sistema linear. Então vamos analisar. Aqui eu tenho os valores e a chave da nossa questão. Então, se A é igual a X e A é igual a 2, então X é quanto? 2 também, certo? Próximo aí. Se A é igual a Y e A é igual a 2, quem é o Y? 2 também, certo? Próximo que eu tenho, 4A igual a W. Então, 4A igual a W. Como eu já sei que A é 2, 4 vezes 2 é W. Então, W é 8, né? Então, no lugar de W, 8 aqui. Próximo que eu tenho aí, B é igual a 2W. Então, B é igual a 2W. Como eu acabei de descobrir que W é 8, então B é igual a 2 vezes 8, 16. No lugar do B, 16. E por último, B é igual a x mais 2y mais 2z. Vou escrever aqui, ó. B é 16. X é 2 e Y é 2. Então, eu vou substituir no lugar do B, 16, no lugar do X, 2, no lugar do Y, 2. Aqui eu tenho uma multiplicação que eu vou fazer na próxima linha, né? Esse 2 vezes 2 aqui virou 4. Então, observe, esse 2 aqui eu passei para o lado de cá, mudou de lugar, mudou de sinal. E esse 4 também, eu passei para o lado de lá. Então, ficou 16, menos 2, menos 4. E do outro lado eu conservei o 2z. 16 menos 2 menos 4 é 10. 10 é igual a 2z. Aí o 2 está multiplicando com z, desce dividindo, portanto, z é igual a 5. Então, aqui eu tenho os valores, né, de todas as variáveis colocadas aí. Porém, na atividade, eu acrescentei para a questão ficar fechada, eu coloquei, assinale a alternativa que representa A mais B mais X mais Y mais Z mais W. Então, você vai somar 2 mais 16, 18, 20, 22 mais 8, 30 mais 5, 35, certo? Então, lá na atividade, a questão foi colocada como questão fechada, múltipla escolha. Aqui eu tenho o número 5, que é um sistema linear, pede para você resolver o sistema pelo método da substituição, comparação e adição, e responder qual é o mais confortável na sua opinião. Então, o método da substituição consiste em criar uma fórmula em uma das equações e substituir na outra. Então, eu vou escolher uma equação, 2x mais y é igual a 5, vou isolar uma variável, ficou y é igual a 5 menos 2x. Mudou de lugar, mudou de sinal. E vou substituir na outra. Então, 4x menos y é 7. Como eu sei que y é 5 menos 2x, então eu vou substituir no lugar de y 5 menos 2x. Ó, lembrando que quando eu substituo, eu coloco em parêntese. Esse menos aqui, ele vai chocar tanto o primeiro quanto o segundo. Então, vai ficar 4x, menos vezes mais é menos vezes menos vira mais, né? Letras para lá, números para cá. Quem mudou de lugar, ó, esse menos 5 aqui foi para o outro lado, virou positivo. 4x mais 2x, 6x, e 7 mais 5, 12. Aqui eu vou descer o 6, x é igual a 2. Para encontrar o valor de y, você vai usar a fórmula que você mesmo criou. Onde tem x, eu coloco 2, né? Então, ficou 5 menos 2 vezes 2 é 4, 5 menos 4 é 1. A solução é o par ordenado. Sempre o primeiro é x e o segundo é y. Então, esse foi o método da substituição. Agora, nós vamos resolver pelo método da comparação, que foi a letra B. Então, eu vou escolher uma equação, né? E vou isolar uma variável, que foi, inclusive, a mesma que eu já tinha feito no método anterior.
Agora eu vou escolher a outra equação e vou isolar a mesma variável, que no caso aqui é y. Como o y está negativo, então eu vou multiplicar por menos 1, pronto, ficou positivo. Agora nós podemos observar que eu tenho y é igual a 5 menos 2x, y é igual a menos 5 mais 4x. Se y é igual a y, eu vou comparar os dois y. Coloco o primeiro igual ao segundo valor de y, né? Letras para lá, números para cá. Então, menos 2x com menos 4x, menos 6x. Menos 7 com menos 5, menos 12. Multiplico por menos 1, desce o 6, x é 2. Para encontrar o valor de y, você escolhe uma das duas fórmulas que você criou. Eu vou escolher, por exemplo, a primeira. Podia ser a segunda também, né? Então, veja que no lugar do x, eu coloquei o valor 2. Então, ficou 5 menos 2 vezes 2 é 4, 5 menos 4 é 1. Chegamos aí na solução para ordenado, né? Abre chaves para a solução, abre parêntese para o par ordenado. O primeiro é x e o segundo é y. Então, a solução é a mesma, independente do método que você utilizar, certo? Próximo que eu tenho e último, o método da adição, que consiste em adicionar x com x, y com y, termo independente com termo independente. Esse método é mais adequado nessa situação, né? Onde uma das variáveis aqui vai zerar. Se não zerar automaticamente, nós temos como fazer transformações para que ela possa zerar. Mas aqui já vai zerar, ó. 2x mais 4x, 6x, mais y menos y, zerou. E 5 mais 7, 12. Desce o 6, x é 2. Para encontrar o valor de y, você escolhe uma das equações. Eu escolhi a primeira, então onde tiver x, eu coloquei 2. 2 vezes 2, 4, né? Mais y é 5. Letras para cá, números para lá, chegamos que y é igual a 1. Então, chegamos aí na mesma solução. O x é 2 e o y é 1. O nosso par ordenado, solução do nosso sistema de equações lineares aí. Então, é isso, certo? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato aí para a gente esclarecer.